Para que nós sejamos realmente cristãos, necessário se faz que tenhamos aflorado em nós o dom da fé. Sem a fé, esta liturgia não tem sentido. O altar também, o círio pascal, parece até bonito, mas não passa de um enfeite. O templo é apenas uma casa. A Bíblia Sagrada, apenas um livro, como tantos outros. Os cantos, bonitos, mas são cantos como qualquer outro. A ressurreição, um folclore, algo inventado. Sem a fé, não tem sentido a igreja. Mais do que isso, sem a fé, a nossa vida também não tem sentido. O positivismo e o marxismo e o existencialismo filosófico são correntes de pensamentos que se levantaram nos últimos séculos com a finalidade de destruir a fé. No final do século XIX se profetizava grandes pensadores suspeitos que bastava chegar à década de 20, de 30 do século passado para que não existisse mais a religião. O positivismo se levantaria como uma religião da razão, da inteligência, e seria uma proposta contra a obscuridade da religião. Que a religião não tem sentido, é algo inventado pelos homens para dominar as pessoas. Que a religião é um mito que as pessoas criaram para acomodar-se à sua angústia dentro do mundo. Porque a vida é isso. Você nasce, cresce, morre e acabou tudo. Essa é uma grande mentira. O ateísmo, as ideias contrárias a Deus, contrárias à fé, não passa de um atraso e de uma manifestação orgulhosa da razão humana que quer a sua independência em relação a Deus, a suprema inteligência. A Páscoa de Nosso Senhor, ela é, meus irmãos, o mistério de Deus. E o mistério nós só o compreendemos pela fé. Não adianta empreender a ciência para explicar as coisas espirituais. Isso não funciona. O método da ciência é empírico, ele não é teológico. A ciência não vai explicar para nós a ressurreição. Teologia é a fé, é a mística. Basta olharmos a tradição da igreja, os nossos templos, a arte sacra, toda a beleza que se foi materializando ao longo desses 2000 anos, através da fé vivida. A fé é algo que não se vê, e você crê naquilo também que você não vê, nesta realidade que escapa aos experimentos laboratoriais. No laboratório, não é possível provar a existência de Deus, porque se fosse possível provar a existência de Deus, provar o mistério da ressurreição num laboratório, então nós estaríamos diante de uma grande mentira, porque Deus não se prova com a ciência. Deus se prova com a fé.
E nós estamos aqui, dentro desta casa orante da nossa catedral, para dizer do profundo da nossa vida, que nem nós mesmos entendemos: eu creio, Ele ressuscitou e está vivo. A Páscoa é a vida nova, a Páscoa é a certeza da vida plena, é a certeza da vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo de ruim que existe neste mundo. E o ser humano, ele tem o direito de manifestar a sua fé. É preciso haver a liberdade religiosa para que nós confessemos a nossa fé. Isso é bonito. O mundo sem a religião, sem a fé, sem o culto a Deus, se torna insólito. Mesmo a Europa que caiu no comunismo, no marxismo, no relativismo, no positivismo, e hoje não tem fé, não é verdade, porque nos subterrâneos da comunidade europeia nós temos muitas comunidades crentes, muitos filósofos católicos, homens e mulheres de fé. Mas a mídia, ela tenta mostrar que a religião não tem sentido na sociedade, que a Páscoa é uma bobagem, tanto que eles convertem o Natal em consumo e a Páscoa num coelho de chocolate. Essa é a tentação do mundo, do paganismo, de paganizar aquilo que é santo. Todo mundo fala da Páscoa, mas ninguém está preocupado nesse mundo estranho do paganismo de mostrar que a Páscoa é a transcendência, é algo que está para além da nossa compreensão. Por isso que mesmo nos países mais ignominiosos em relação à fé, como a Holanda, a Suécia, que são lugares que as igrejas estão sendo vendidas para serem restaurantes, para ser lugar de souvenir, porque não tem mais ninguém que reza, mas aos grupos que mantêm a fidelidade. E são esses que um dia vão fazer renascer a fé. As pessoas sem a Páscoa de Cristo, elas são vazias. Ser humano sem Deus é um sino rachado que não faz barulho. Sem Deus, tudo é muito estranho. E agora nós tivemos, da parte aí de um dos ministros do Supremo, a liberação das igrejas. Isso não é um favor que eles estão fazendo. A gente não precisa pegar isso como favor. Não devia ter fechado as igrejas desde o início da peste. E olha que nós podemos agora começar a ver a peste ir embora, porque as igrejas estão sendo abertas. Não se combate peste sem a religião. E o mundo pagão, o mundo sem Deus, endeusa a ciência e criminaliza a religião. Não, a religião é obscurantismo. A religião é a bobagem, isso não tem nenhuma importância para a sociedade, não é essencial. Isso é uma maldição que vem. O mundo está sendo amaldiçoado por renegar Deus, por dizer que Deus não é essencial, que o essencial é a ciência. E nós estamos vendo a bagunça na própria ciência. Um cientista diz uma coisa, outro diz outra, e nós ficamos olhando. Mas a gente vai trilhando pela fé, acreditando na misericórdia. É ali, no coração de nosso Senhor ressuscitado, que nós temos a resposta para a nossa vida. A gente escuta as homenagens aos mortos, esses mortos importantes, intelectuais, que nunca falaram de Deus, que
pregar uma filosofia horizontal, uma filosofia que agrada o mundo. Nunca pensaram no sobrenatural. É interessante as homenagens a esses mortos. Tentam achar as qualidades, mas não tem aonde ligar as qualidades do morto ateu. É inóspito o velório de ateu, estranho, é frio. É aquela coisa, é mais ou menos como você tentar comer isopor. Não tem gosto, não tem ligadura, não tem essência. Aí você vai no velório do pobrezinho, do simples, e está lá as pessoas com o tercinho na mão, rezando, consolando os mortos. Aquele ambiente bonito, um ambiente de transcendência. Eu sou encantado com as palavras de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os simples, ó Pai, eu te louvo por eles, porque o Senhor escondeu a eles, o Senhor deu a eles o conhecimento, escondeu aos doutos o verdadeiro conhecimento. Porque a razão, a inteligência humana, ela foi criada por Deus para adorar a Deus. Mas Deus nos fez livre. E o orgulho que entrou no mundo através do pecado original contamina também a razão humana. Aí a razão se torna senhora. A senhora razão, a senhora inteligência, que produz a ciência. Cientistas, eles não criam a ciência já existe. Deus é o cientista por excelência. Descobriu a regra de 3. Ela já estava inscrita na natureza criada por Deus. Descobriu a tabela periódica de todos os elementos químicos. Descobriram, porque ela já existia na obra da criação. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, quando colocaram os seus intelectos a serviço da verdade divina, eles não descobriram a lógica, eles não descobriram nada de novo. É a infusão do Espírito, iluminando a razão que crê, faz a verdade tornar-se luz. Então a nossa inteligência, a nossa razão, ela é capaz de conhecer a Deus, às apalpadelas. Por isso que pela nossa razão, pela nossa inteligência, nós podemos ler a Sagrada Escritura e crer que Ele está vivo, que Jesus ressuscitou, que a Páscoa existe. E veja, meus irmãos, como a religião, ela dá sentido à vida. Sem a fé, é muito estranho viver. Quando Santo Agostinho fazia as exéquias de um grande artista e escritor, crente, ele olhava para o caixão e olhava para o povo e perguntava: cadê a inteligência dele? Cadê as habilidades que ele tinha em tantas áreas do conhecimento, na literatura, na filosofia? Onde estão as habilidades que ele tinha de pintar as coisas celestes? Não está no corpo, está na alma. Voltou a Deus. E a nossa alma é que revela em nós a inteligência. A área do conhecimento não tem limite. Deus não limita até onde você pode conhecer.
A mente humana foi criada por Deus para, como diz o filósofo Aristóteles, espicaçar, para ir arranhando as coisas, cortando até achar o núcleo da verdade. A nossa mente, a nossa inteligência, ela precisa ser inclinada para conhecer a verdade. E a verdade é Ele, o ressuscitado, Cristo, vivo, presente no meio de nós. Ele é a verdade. Se nós conhecemos esta verdade nos liberta. A Páscoa é libertação. A Páscoa é a festa da luz. E ontem na vigília, nós abençoávamos fora da igreja o fogo e acendíamos o círio pascal. O círio pascal representa Cristo ressuscitado, luz do mundo. A luz da primeira criação é ampliada na nova criação pela ressurreição de Cristo. Deus, quando cria o mundo, está lá no Gênesis, Ele cria a luz antes do sol e antes da lua serem criados, antes dos luzeiros serem criados. Cristo é a luz. O círio pascal, que é esta vela grande, que no início da igreja era feito de cera de abelha, e ontem o Ministério de Canto cantou para nós o Exultet, e lá fala da cera virgem da abelha, que deu forma a uma vela que ilumina, que entra iluminando na igreja. E todo o contexto material, círio pascal, ele representa o esforço da abelha, da colmeia de abelhas. E nós sabemos o quanto são organizadas as abelhas. Isso representa a igreja. No círio está também representada a igreja. O esforço dos cristãos para, na luz do ressuscitado, realizar as obras de Deus no mundo. Por isso que nós devemos realizar as obras de Deus. Você, como mãe de família, realizando as obras de Deus, se santificando, cuidando dos seus filhos. Qual que é a vocação da mulher cristã? A primeira vocação da mulher cristã é ser a boa esposa e uma boa mãe. Gerar filhos para Deus. Tem algo maior do que isso? E a mulher se santifica nisso, o pai se santifica provendo a sua casa, sendo sinal de autoridade na sua casa. Como isso é bonito, a família. A família é a pequena igreja, que assomada às outras igrejas, produz o círio, onde Cristo está na ponta, na luz. É a igreja, nós somos a igreja. Essa igreja peregrina, que caminha sob a luz da Páscoa. O Antigo Testamento viveu a Páscoa da libertação do Egito, uma Páscoa social. E nós, como filhos da igreja, mergulhados no mistério dela pelo batismo, nós vivemos a Páscoa da vida nova, da saída do pecado para a santidade, para a vida santa. Isso é Páscoa, gente. É a beleza da nossa fé católica. E a fé é que nos leva a entender isso. Hoje criaram esta mentalidade: se a pessoa estuda, se você forma, você não pode ter fé. Por isso que, salvo raras exceções, nossos universitários, eles são bombardeados pelo positivismo, pelo relativismo e pelo marxismo. E diz toda hora para eles: Deus é uma bobagem,
a igreja é um atraso. Se você assistir às aulas de história, quando falam da igreja numa universidade, você pensa, mas a igreja é o demônio, a igreja é o inferno, é a desgraça pelada, como diz o povo. Deus me livre. Não existe história objetiva. A história, ela é sempre feita a partir das subjetividades. Se eu sou ateu, e se eu sou um militante contra a religião, contra os valores da família, a favor de ideologia de gênero e tudo mais, eu vou mostrar a igreja como a coisa mais caduca do mundo. E é o que nós, sem perceber, fomos acolhendo nesses últimos 60 anos. Uma desconstrução da fé, uma desconstrução da igreja. E agora nós estamos vendo o quê? Um renascimento de jovens no mundo todo, que estão lendo Santo Agostinho, que estão lendo Santo Tomás de Aquino, que estão lendo os padres da igreja, estão olhando e falam, mas a igreja não é isso que o comunista falou para mim lá na faculdade. A igreja não é isso. E aí nós estamos descobrindo que a ideologia foi muito mais aplicada do que a ciência verdadeira. E a Páscoa foi sendo destronada. A gente começa a perceber uma volta dos jovens a Deus. Lento, mas está voltando. Jovens que na universidade não aceitam mais estes posicionamentos contra Deus. E eu fico muito feliz de ver muitos jovens, inclusive do meu trabalho, que hoje são médicos, são juízes, são promotores, que não embarcaram nesta carruagem enferrujada, porque positivismo, relativismo, marxismo, isso é uma ferrugem, isso é um xarope derrancado, que já não tem mais sentido. Agora a verdade de Jesus era sempre nova. A velha igreja, que é tida como uma prostituta que não vale nada, como a desgraça da história, mas ela contém o invólucro da verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E nós não podemos, meus irmãos, como católicos, aceitar este mundo que persegue a fé, que destrói a nossa fé, que destrói a fé das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós precisamos ser homens e mulheres de uma fé cristalina, porque a nossa fé não é uma fé qualquer. Nós a recebemos na pia batismal. Luz e água são os elementos fortes da liturgia da Páscoa. O batismo, a pia batismal. Toda vez que eu vou à Catedral de Uruaçu, eu dou um jeitinho de ir lá na pia batismal beijá-la, porque no dia 16 de setembro de 1960, meu pai e minha mãe saíram lá da roça a cavalo, com meu avô Geracino e minha avó Dorvina, para que eu fosse batizado pelo bispo velho, Dom Francisco Prada. Foi o primeiro bispo dessa região nossa aqui, que me batizou naquela pia que está lá. E a gente ganha indulgência quando você beija a pia batismal, onde você renasceu para Deus. Nós somos batizados. Nós não podemos ter uma baixa estima por sermos católicos. Ah, porque tem tantos escândalos na igreja. Pobre de quem dá escândalo na igreja. A igreja é maior que os homens e as mulheres que estão nela. A igreja é maior do que eu, maior do que o Papa Francisco, maior do que todos nós. A igreja é o ressuscitado, meus irmãos. A igreja é a epifania da Páscoa.
porque ela é Cristo que se manifesta no cotidiano da nossa vida, através dos sacramentos, através da sua palavra, através da liturgia. A Páscoa, ela é permanente, e nós celebramos o epicentro da Páscoa no sábado santo, na vigília da noite. É impressionante o mistério da Páscoa. A Páscoa não é uma festa com uma data fixa. A Páscoa é sempre móvel, porque ela é uma festa lunar, que segue o Antigo Testamento. A Páscoa acontece sempre na lua cheia, depois do dia 21 de março. Pode até ser no dia 22, mas depois do 21 de março, porque se calcula o equinócio. Então se calcula depois do dia 21 de março. Qual é a lua cheia? Que dia que vem? Por isso que na Semana Santa a lua está cheia. E a gente lembra no filme do Mel Gibson, logo no início do filme, que é um filme maravilhoso, emocionante, a gente pode assistir 100 vezes, que 100 vezes você chora. Quando Jesus, preparando para a entrega total na cruz, ele vai ao Getsemane. O Getsemane é um lugar embaixo. Monte Sião fica em cima. Calvário é lá em cima. Aqui embaixo está o Jardim das Oliveiras. Assim como por um jardim entrou a tribulância do pecado em Adão e Eva, no Jardim das Oliveiras, Jesus chora a dor antecipada da paixão para nos perdoar. Assim como o diabo invadiu o jardim do Éden e inoculou o veneno da desobediência e da concupiscência no coração de Adão e Eva, agora no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, o Senhor Jesus prostra ao lado daquela pedra para entregar. O diabo passa perto, ele vem. E no filme é importante, porque a gente vê o contrário de Adão e Eva. Adão e Eva escutou o demônio e fez a sua vontade. O diabo vem tentar Jesus. Larga disso, foge. Não aceite isso. E ele vem na forma de uma serpente. E Jesus, no filme, é muito interessante aquele momento, que Jesus bate o pé em cima da serpente, da cabeça da serpente. E continua sua missão, e imediatamente você vê a lua cheia. No filme você vê a lua cheia passando. É a Páscoa. É o mês de Nissan. Chegou a hora. O mistério. Cristo vai redimir. E então o Senhor vive as suas 12 últimas horas na terra, numa entrega de dor, mas de amor. A Páscoa é o amor do Filho de Deus que banhou as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós temos a obrigação como cristãos de cada dia sermos melhores, porque nós fomos banhados pelo sangue de Cristo. A meditação sobre a paixão e sobre a Páscoa são muito necessárias na nossa vida. Nunca esqueça disso. Cristo me libertou. A Páscoa dele é permanente. É a certeza da vida nova. Nós não temos morada em nenhum jardim desse mundo. O confronto do jardim do Éden com o jardim do Getsemane apresentou a verdade. E é esta verdade que nós acolhemos
que vai nos levar ao jardim eterno da Santíssima Trindade. Tudo nesse mundo é passageiro. Passa rápido. Mas nós temos a certeza da vida nova. A morte já não mata mais. Ela perdeu o seu aguilhão. Ela foi vencida pela morte de Cristo na cruz. O poder de Jesus entrou no cosmo e no nosso coração. Sejamos bons pais, boas mães, bons filhos, bons funcionários, bons empresários, bons homens e boas mulheres. Nós temos uma marca, o batismo. Não somos melhores do que ninguém, mas o mundo tem direito de ver nos cristãos pessoas diferentes. É o que nós estamos precisando no mundo e na nossa república. Homens e mulheres cristãos, justos e honestos, para levantar os poderes da república em cima dos pilares da verdade, que valoriza a família, a vida desde a sua concepção, que valoriza a fé, que valoriza a liberdade. Os cristãos sempre sofreram com o cerceamento à liberdade. Todos os dias nós temos cristãos morrendo, porque a sua liberdade de culto é perseguida. Nós somos ovelhas de Deus e não um rebanho a ser controlado por ideologias, por perversidades que estão aí a olhos vistos mundo afora, que tira a liberdade das pessoas, inclusive a fé. Quando se cerceia o direito de culto, vilipendiando o artigo 5º da Constituição, nós já podemos entender que algo maior, perigoso, está atrás. A domesticação da religião. A perda da liberdade. Que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, a Virgem da Boa Morte, a Senhora dos Remédios, a Rainha da Paz, ela que esmagou a cabeça do demônio, interceda por nós, para que a Páscoa seja um caminho de certeza, de fé na nossa vida. Amém.